Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Vamos continuar falando de Capitã Marvel, né? O meu último vídeo aqui do canal foi a minha crítica, a minha opinião sobre o filme sem spoilers, tá? Então eu falei tudo que eu achava sobre o filme, mas não comentei nenhum segredo, né, pra não estragar a surpresa de vocês. Só que eu comentei no vídeo que esse talvez tenha sido o filme da Marvel Studios que teve mais diferenças em relação aos quadrinhos, tá? E eu queria comentar agora essas diferenças com vocês. Então vai ser uma crítica com spoilers, né? Se você ainda não assistiu o filme e se você não gosta de tomar spoiler, né, volta depois aqui, e quem já assistiu, fica agora aí comigo. Então galera, antes de começar o vídeo eu queria recomendar para quem não foi assistir Capitã Marvel, a rede Cinesystem. É uma rede de cinemas parceira aqui do canal, presente em todo o Brasil, com salas muito bem equipadas. Eu vou colocar o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Você pode visitar o site, ver onde tem um cinema da rede Cinesystem perto de você e ver os horários de exibição de Capitã Marvel, tá? E para quem gosta de levar para casa uma lembrancinha do filme, tem um balde de pipoca maneiro com a imagem da Capitã Marvel, eles estão vendendo lá nos cinemas também, tá bom? Pessoal, eu quero começar esse vídeo já com spoilers, né, comentando sobre aquela vinheta de abertura da Marvel Studios, né, uma grande homenagem ao Stan Lee, né, o mestre faleceu ano passado, esse é o primeiro filme da Marvel Studios que se passa depois do falecimento dele. A gente já sabia que ia ter alguma homenagem, mas pegou todo mundo de surpresa, né, e pelo menos eu me emocionei, tá? Mal começou o filme eu já estava ali chorando, tá? Então é importante você não chegar atrasado, porque senão você vai perder essa homenagem ao mestre Stan Lee logo nos primeiros segundos do filme, tá bom? Vamos começar esse vídeo, pessoal, falando sobre a Capitã Marvel, né? Esqueçam aqueles uniformes antigos da Capitã Marvel, tá? Aquele uniforme com a barriguinha de fora, aquele uniforme bem sexy, né? Aquele maiô preto. Essa Capitã Marvel que a gente vai ver nos cinemas, ela surgiu em 2012, tá, pessoal? Nesses quadrinhos aqui da Kelly Sue DeConnick. É quando a Miss Marvel, a Carol Danvers, passa a assumir o manto da Capitã Marvel. Então ela muda de nome, muda o uniforme também, né? Tem esse uniforme aí que é baseado nesse daqui, tá bom? Então esqueçam aqueles uniformes antigos, tá bom? E todo o filme, pessoal, ele é repleto de referências a essa fase mais recente dos quadrinhos, tá? Tem coisa baseada nos quadrinhos antigos? Tem, mas as grandes referências são em relação a esses quadrinhos da Kelly Sue DeConnick, tá bom? Que já foram publicados aqui no Brasil e estão sendo republicados em capa dura agora, tá? Então é a Capitã Marvel mesmo, tá? Eu gostei, o pessoal comentou sobre a atuação da Brie Larson, né? Falaram que ela estava muito séria, muito sisuda, né? Mas a Capitã Marvel, pessoal, nos quadrinhos, ela é badass, né? Ela é uma mulher super durona, né? E eu achei que a interpretação dela tá bem legal, tá? É claro que ela não ia ficar sorrindo o tempo todo, porque logo no começo do filme a gente já descobre que ela foi, ela tá tendo umas visões do passado dela, um passado que ela não se lembra. Isso deixa a personagem atormentada, né? Imagina você não se lembrar do passado, ficar toda hora sonhando com flashes de uma vida que você não conhece. Isso vai deixar a personagem estressada, atormentada, tá? Então eu acho que a atuação dela ficou legal, tá? Ficou coerente. E quando ela tá em interação com outros personagens, ela até tem um senso de humor, ela até dá umas brincadeiras, né? Quando ela tá junto dos inimigos, ela se garante no poder dela, isso é legal pra caramba, ela fica bem durona mesmo, lutando ali, então tá coerente com o que a personagem é atualmente nos quadrinhos, tá? Gostei da atuação dela, gostei da atuação da Brie Larson, né? O Nick Fury ficou um pouco bobo, né? O pessoal comentou
e eu tenho que concordar, tá? Mas eu acho que tem uma estratégia aí, tá, pessoal? Primeiro que o Nick Fury é bem mais jovem e menos durão, né, do que o que a gente foi apresentado em Vingadores 1, tá? A gente tem ali o Nick Fury bem mais jovem e talvez essa seja a razão dele ter um espírito mais leve, né, de ser mais brincalhão, ou o que eu imagino, né, o Nick Fury é muito esperto. Quando ele viu que a Capitã Marvel era super poderosa, é muito melhor você ter um aliado, né, ter essa personagem poderosa como aliado do que ter como inimigo. Então, para isso, ele começou a criar uma relação de confiança ali e começou a se aproximar mais da Capitã Marvel, né, e talvez por isso a gente tenha visto o Nick Fury até um pouco mais bobinho, né, mas ele cumpriu o papel dele de conseguir conseguiu se aliar à Capitã Marvel, né? Os dois até criaram uma química bem legal. Eu acho que esse é o filme da Marvel Studios que o Nick Fury mais participa, né? Então a gente percebe ali o tempo em tela dele muito grande e essa amizade ficou bastante forte, coisa que é mostrada na última cena, na cena pós-crédito. Ela já chega perguntando cadê o Nick Fury. Então, para ela, foi um personagem assim bem importante, tá? Um personagem que tá igualzinho nos quadrinhos é o gato da Capitã Marvel, tá? Só tá com um nome diferente. Nos quadrinhos o nome dele é Chewie, né? E no filme o nome dele é Goose. A gatinha, na verdade, é uma fêmea, tá? E na verdade ela não é uma gatinha, é um membro de uma raça alienígena chamada Flerken, né? Isso também vem direto da fase da Capitã Marvel, da Kelly Sue DeConnick. Inclusive, né, a edição que a gente descobre que a gatinha, na verdade, é um alienígena, né, e que vê os tentáculos saindo da boca dela, é desenhada por um brasileiro chamado Márcio Takara. É essa edição aqui, ó, que saiu aqui no Brasil em Universo Marvel número 29, tá? É desenhada por um brasileiro e a gente vê lá, ó, a gatinha com um monte de tentáculos lá saindo da boca, tá? É uma história bem maneira, tem até o Rocket Raccoon dos Guardiões da Galáxia lá. E falando sobre a gatinha Goose, uma das coisas também que me incomodou pra caramba, eu achei super bobo, é como o Nick Fury perdeu, né, o olho no universo cinematográfico da Marvel, né? Na verdade ele foi arranhado pela gatinha Goose e como ela é uma alienígena, o ferimento deve ter infeccionado, sei lá, e ele perdeu a visão daquele olho, tá? Isso tá bem diferente dos quadrinhos, tá, pessoal? Nos quadrinhos originais da Marvel Comics, né, o Nick Fury, que é branco, ele perdeu o olho na explosão de uma granada durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi atingido por um fragmento de uma granada e perdeu o olho, e a partir daí ele começa a usar o tapa-olho nos quadrinhos originais da Marvel, tá? No universo Ultimate, onde o Nick Fury é negro e é baseado no Samuel L. Jackson, tá? Ele perdeu o olho durante uma explosão, né, na Guerra do Golfo. O comboio dele foi atacado e teve uma explosão e o Nick Fury acaba perdendo o olho ali nessa explosão no universo Ultimate. Então, tanto no universo normal quanto no universo Ultimate não tem nada a ver com a gatinha Goose, né? E eu particularmente achei bem bobo essa explicação aí para a perda do olho do Nick Fury. A gente tem aquela equipe Star Force, né? Essa aí, logo de cara, é uma grande diferença para os quadrinhos, tá? Por quê? A equipe Star Force, pessoal, nos quadrinhos surgiu mais ou menos na década de 90, tá? Era uma equipe formada por grandes experiências Kree geneticamente bem-sucedidas, né? Então eram vilões criados lá pelos Kree e que de alguma forma se destacavam, se juntavam nessa equipe Star Force. Mas olha só como tá diferente, cara, os quadrinhos pro filme, né? O filme tem uma pegada mais realista, eles são mais uma equipe mesmo militar, né? A gente vê que cada um tem uma função, né? Mas visualmente falando, a única que se parece é a Doutora Minerva, tá? Vocês podem ver aí que tá totalmente diferente. Nos quadrinhos é mais uma equipe de super vilões com uniformes coloridos, né? No filme tá mais uma equipe militar, tá? A outra diferença bem grande, né? Eu acho que a primeira grande mesmo diferença é a Inteligência Suprema. Eu confesso que nessa hora, pessoal, me decepcionei um pouquinho, tá? A Inteligência Suprema é o grande líder do Império Kree e é um computador vivo, orgânico, né? E que ele reúne
as mentes das principais celebridades Kree, né? Os principais gênios militares do Império Kree têm a sua mente armazenada dentro da inteligência suprema. Então é como se fosse um computador com as maiores mentes do Império Kree, né? Essa é a inteligência suprema, e o visual dela nos quadrinhos é muito diferente do que a gente viu no filme, tá? Ela é um bicho, né? Um bicho verde cheio de tentáculos, uma cabeça enorme que fica dentro de um vaso com água, né? Gigante, tá? E no filme a gente viu que cada Kree, né, enxerga a inteligência suprema de uma maneira diferente. Você sempre vê a inteligência suprema como alguém que você admira muito, tá? E a Carol Danvers via a doutora Lawson, né? A doutora Lawson lá. E ela não sabia por quê, quem era essa mulher que a inteligência suprema se transformava. Isso vai ser explicado mais tarde no filme, mas essa é uma grande diferença, tá bom? Uma coisa que eu achei que ficou muito parecida com os quadrinhos e que me empolgou pra caramba nos cinemas foi ver os Krees contra os Skrulls, né? Quando a equipe Star Force ela vai até aquele mundo alienígena para buscar um espião, eles acabam se deparando lá com os aldeões lá que moravam no planeta transformados em Skrulls. E ali, cara, a batalha come solta, né? É muito legal ver as duas raças em combate, e isso aí serve até como explicação para aquela galera tá falando que os Skrulls ficaram bonzinhos, tá? Não ficaram bonzinhos, galera. Tanto Skrull quanto Kree são duas raças guerreiras, são duas raças bélicas que vivem para o combate, vivem para a guerra. Então não tem esse papo de Skrull bonzinho. Aqueles Skrulls que vocês viram é um grupo de refugiados, é uma meia dúzia de Skrulls. Então isso daí não representa a raça inteira. O que representa a raça Skrull são aqueles Skrulls sangue nos olhos que vocês viram nessa batalha aí, tá bom? Então aquela galera que tá falando, os Skrulls ficaram bonzinhos, não tem nada a ver, tá? Essa parte da guerra Kree-Skrull ali, esse combate entre as duas raças, eu achei que ficou legal pra caramba, tá? E aí, falando sobre essa guerra Kree-Skrull, a gente tem um dos personagens que é o Talos, né? Esse personagem, pessoal, só tá com o nome parecido dos quadrinhos, tá? Mas ele é bem diferente da sua contraparte nos quadrinhos. O Talos, né, que é aquele Skrull que acaba conquistando a confiança da Capitã Marvel, consegue acordar a Capitã Marvel para o que foi feito com ela, com os experimentos Kree, né? Na verdade, nos quadrinhos ele não tem essa capacidade de se transformar. Ele veio com um problema genético, né? E ele não tem essa capacidade que é natural de todos os Skrulls, né? E em contrapartida ele é um grande guerreiro, né? E já apareceu em histórias junto com Hulk, né? Apareceu em diversas histórias aí dos quadrinhos ao longo dos anos. Então só tem o nome Talos, mas é completamente diferente dos quadrinhos. Outra mudança que me incomodou bastante, eu aposto que incomodou também outros leitores antigos aí de quadrinhos, é a ausência do Capitão Marvel, tá? A Carol Danvers, a Capitã Marvel, ela tem sua origem ligada diretamente ao Capitão Marvel, que é um antigo herói da editora, né? Hoje em dia ele se encontra falecido, ele faleceu de câncer, né? Mas que era um guerreiro Kree, que veio para a Terra a serviço do Império Kree, só que ele se afeiçoou pela humanidade e ele se rebelou contra o Império Kree e se tornou um herói aqui na Terra, tá? No filme, pessoal, o Mar-Vell, né, ele é na verdade a doutora, então mudaram o sexo dele, tá? Ela continua sendo uma heroína, né, de certa forma, porque ela se rebela também contra o Império Kree e passa a tentar ajudar aquele grupo de refugiados Skrull, né? Mas, cara, nem se compara a ser um herói de verdade como era o Capitão Marvel, né? É a personagem da Annette Bening, né? Eu acho que ficou um pouco forçado isso aí. Podia ser numa boa um personagem masculino, podia ser realmente o Mar-Vell e ele tem um papel de cientista, né? E aí a origem dela está ainda mais parecida com os quadrinhos, né? Então mudaram para ser uma mulher também e
Isso incomodou muita gente, tá? Não atrapalha o filme como um todo, mas a galera queria ver talvez o Mar-Vell ali. Mas quem sabe a gente possa ver de repente um filho da Mar-Vell com algum humano, né? Quem sabe a gente possa ver um Capitão Marvel Genis-Vell, né? Igual nos quadrinhos, né? Só que agora filho da doutora, né? Pode ser que aconteça, tudo é possível, tá, pessoal? Mas essa mudança incomodou muita gente, tá? A origem da Capitã Marvel continua ligada ao Mar-Vell, que nesse caso é a doutora, tá? Nos quadrinhos, a Carol Danvers, ela ganhou os poderes quando ela foi salva pelo Capitão Marvel de uma explosão de um dispositivo Kree chamado Psicomagnetron, né? Esse dispositivo ele explodiu e no ato da explosão a Carol Danvers teve o seu DNA misturado com o do Capitão Marvel, então ela se tornou uma híbrida, humana e Kree, né? E com isso ela ganhou os poderes. No filme a gente vê que também tem a ver com uma explosão, também tem a ver com Mar-Vell, só que com a doutora. A doutora estava criando aquele motor, né, de velocidade da luz, e para impedir que o motor fosse capturado pelos Krees, a Carol Danvers explode o motor irradia toda aquela energia, pega na Capitã Marvel e ela ganha todos esses poderes, tá? E ainda tem uma outra origem nos quadrinhos, tá? Em que a Carol Danvers, ela é filha de uma grande guerreira Kree. E a explosão do Psicomagnetron, na verdade, só faz ela despertar os poderes que até então ela já tinha, mas estavam adormecidos, tá? Essa é uma origem nova que aparece nesse quadrinho aqui, ó, né? Que é a vida da Capitã Marvel, que eu comentei aqui também no canal. É um encadernadinho capa cartão baratinho que tá nas bancas aí, se vocês quiserem ler, é uma história que eu recomendo pra caramba, tá bom? Então tem essa diferença em relação à origem. Uma peça chave do universo cinematográfico da Marvel, que é o Tesseract, aparece também. Isso gerou um monte de dúvidas na galera, tá? Mas não tem muito mistério não, tá, pessoal? Qual foi a história do Tesseract? O Tesseract, ele foi encontrado pelo Caveira Vermelha em Capitão América 1, né? E aí depois disso, o Howard Stark, né, o pai do Tony Stark, ele encontra o Tesseract no fundo do oceano e ele leva para SHIELD. Tá? Na SHIELD, o Tesseract faz o projeto Pegasus, onde a doutora Mar-Vell trabalha, faz parte da SHIELD. Então, em algum momento lá dentro, o Howard Stark deve ter cedido o Tesseract para a doutora investigar. E aí é que ela começa a elaborar, né, o motor lá de velocidade da luz e depois acaba levando o Tesseract para a base dela em órbita da Terra. Tá? E aí no final do filme, Nick Fury volta a ficar com o Tesseract, aí e fica com a posse da SHIELD até no primeiro Vingadores, tá? Então essa é mais ou menos a linha do tempo do Tesseract, tá direitinho, né? Eles só encontraram um jeito de ligar o Tesseract à origem da Capitã Marvel, o que eu acho que pode ser uma maneira do Thanos diminuir um pouco o poder da Capitã Marvel. Afinal de contas, agora o Tesseract está em posse do Thanos, né? É uma das joias do infinito e isso pode afetar os poderes da Capitã Marvel. Talvez a gente possa ver isso nos cinemas. É uma maneira da Capitã Marvel não ser tão poderosa a ponto de enfrentar o Thanos sozinho, né? Eu acho que ligar a origem dela ao artefato talvez tenha a ver com isso aí, tá? O pessoal reclamou, né? Não, ela tá muito poderosa, ela vai bater no Thanos sozinha, né? Eu acho que não vai ser bem assim não, tá, pessoal? Talvez o Thanos consiga de alguma maneira anular os poderes dela ou diminuir um pouco. A gente vai ver em Ultimato já mês que vem, né, cara? Falta pouco. Eu falei aqui das mudanças que me incomodaram, né, como leitor dos quadrinhos, mas teve uma grande referência também aos quadrinhos que me animou, né, de ter visto isso na tela do cinema. Naquela hora que a Capitã Marvel, ela quebra o chip de controle lá dos Krees e ela fica super poderosa, né? Os olhos ficam brilhando, o cabelo fica brilhando também, as mãos dela ficam brilhando, né? Aquilo ali, para mim, é uma grande referência à fase da Carol Danvers como binária, tá? Nos quadrinhos, teve uma época em que ela foi abduzida
pela raça alienígena da Ninhada, e a Ninhada fez experimentos na Carol Danvers e ela ganhou esses poderes aí, né? E ela ficava foi uma fase que ela passava a maior parte do tempo no espaço. Ela é super poderosa, andava até com os piratas siderais, né? Apareceu bastante nas histórias dos X-Men que se passam no espaço, tá? Então nessa hora lá que ela fica full power, eu associei logo a fase dela como binária, né? E para quem achou aquela parte em que ela enfrenta lá as naves muito forçada, né? Eu não acho não, tá, pessoal? A Capitã Marvel faz isso nos quadrinhos. Tem aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aí, tem essa imagem, a Capitã Marvel enfrentando uma esquadra inteira de naves alienígenas, tá? Quando ela tá nesse modo aí de binária, né, e ela consegue ainda acessar esse poder em alguns momentos, ela tem poder suficiente para enfrentar sim uma esquadra inteira de naves, tá? Outra referência que nem todo mundo deve ter percebido, mas tem a ver com os quadrinhos, é aquela melhor amiga da Carol Danvers, né? Aquela piloto chamada Maria Rambeau. Tá? Essa personagem, pessoal, ela é mãe daquela menininha, a Mônica Rambeau, né? A Mônica Rambeau nos quadrinhos, ela é a personagem conhecida como Photon, né? Ela já até usou o nome de Capitã Marvel também em uma época. Ela tem poderes relacionados aí à luz, né? Ela pode se transformar em diferentes faixas do espectro luminoso, raio laser, um monte de tipo de luz diferente, né? Bem legal, então pode ser que no futuro a gente tenha aí uma Photon também, né, no universo cinematográfico da Marvel. Esse era o apelido da mãe da menininha, então tá lá também outra referência, tá escrito no caça dela, Maria Photon Rambeau, né? Essa referência aí é diretamente ligada a essa personagem. E aí a gente tem a cena pós-crédito, né, que deve ter alegrado muita gente, porque tem relação direta com Vingadores Guerra Infinita. A gente vê lá os Vingadores remanescentes, né, o Bruce Banner, o Steve Rogers, a Viúva Negra, que infelizmente ainda está usando o cabelo curtinho, louro, né? Eu queria já que ela já tivesse voltado para o cabelo vermelho, que é o que a Viúva Negra é nos quadrinhos, tá? Mas ela ainda está com cabelo louro. Também aparece o James Rhodes, o Máquina de Combate, né? E eles estão analisando o pager, né, do Nick Fury. Eles estão ligando e religando o pager para ver o que acontece. E aí, cara, do nada a Capitã Marvel já surge lá dentro da base dos Vingadores e super marrenta. Ela já chega perguntando, cadê o Nick Fury? Então foi aquele negócio que eu falei para vocês, né? Apesar de ela ter passado bastante tempo no espaço, assim que o dispositivo é acionado, ela demora um pouquinho, mas ela chega na Terra e ela já chega atrás do Nick Fury. Então foi uma aliada que o Nick Fury conquistou ao longo desse filme. Então talvez isso explique, né, o porquê do Nick Fury tá tão bobão, tá tão amigão, né? Foi tudo ali, ó, para trazer a Capitã Marvel pro lado do bem, tá? Então eu acho que ficou bem legal essa cena, deve ter empolgado uma galera, né? A segunda cena já é meio bobinha, né? É a gatinha Goose, né, cuspindo o Tesseract, tá? Isso aí foi bem, né, a galera achou meio bobo, e aí a partir dali o Tesseract fica em posse da SHIELD e a gente vai voltar a vê-lo em Vingadores 1, tá bom? Então é isso aí, galera, obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se divertido, tá? Se você gostou, compartilha aí nas redes sociais. Se algum amigo seu saiu do cinema com alguma dúvida e eu resolvi essa dúvida aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com ele, né? Quem sabe o cara assiste aí o canal e eu ganho mais um inscrito. Então compartilhem aí, ajudem a divulgar aqui o canal, beleza? Se por acaso eu esqueci, né, de mencionar alguma grande mudança que teve nos filmes, coloquem aqui nos comentários, né? Se você percebeu algum easter egg, né, alguma coisa que passou despercebido, que eu não comentei aqui no vídeo, coloquem aí nos comentários, né? Vai ser ótimo trocar ideia sobre o filme com vocês. Eu leio todos os comentários, eu marco sempre com coraçãozinho, eu respondo todo mundo, então é bem legal interagir com vocês pelos comentários aqui do vídeo, beleza? Também tô nas outras redes sociais, para quem tem Instagram, para quem tem Facebook, para quem tem Twitter, é só procurar Toys and Travels e vocês podem me adicionar, podem mandar mensagem, pode mandar direct, né? Vai ser um prazer trocar ideia com vocês pelas outras redes sociais também. Valeu? Galera, não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, isso é super importante, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!